CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Olha, hoje a gente tem pergunta para dar resposta aqui para os nossos ouvintes, né? Exatamente. O Marcelo, né, entrou em contato com a gente através aqui do telefone e perguntou se existe algum aplicativo para gravação de conversas telefônicas em telefones, smartphones, né? Então, obrigado aí, Marcelo, pela participação, pela sua pergunta. E a gente faz, eu tenho aqui duas recomendações. Uma para os usuários de Android, né, do sistema operacional Android de telefones. Para esses aparelhos, né, para os aparelhos do Android, existem duas aplicações ou dois aplicativos gratuitos que ele pode baixar para o seu telefone, que faz a gravação das ligações telefônicas, né, que você faz. Uma é chamada Record My Call, né? Record My Call. Entra lá no Google Play, que é aquele íconezinho de instalação de aplicações. Vai lá e procura Record My Call. Pode procurar por Call, né? C-A-L-L. E vai achar lá esse aplicativo. Baixa para o seu smartphone e já pode fazer a gravação. Um outro aplicativo também bastante interessante, também gratuito para Android, é o Automatic Call Recorder. É um outro aplicativo também que também faz o mesmo tipo de gravação das ligações que você faz, que você recebe, né? Grava, fica um arquivo lá no smartphone e depois você pode baixar esse arquivo para o computador, pode ouvir novamente nessas ligações. Então são dois aplicativos gratuitos aí para os usuários de smartphones que usam Android. No caso do iOS, né, a gente tem uma situação mais complicada. Por quê? Porque o iOS, ou a Apple, quando a comunicação ou a ligação está em curso, o iOS impede que qualquer outro aplicativo consiga ter acesso à ligação, ao áudio da ligação. Então, numa ligação convencional, os aplicativos não conseguem gravar a ligação, né, nem que você recebe, nem que você faz. Então, existem alguns aplicativos, inclusive, que fazem a gravação, mas aí é uma gravação diferente. Ele muda, né, a ligação. Em vez de ser uma ligação convencional, ele é uma ligação via VoIP, né, ou via a rede de dados, fazendo uma ligação via VoIP. Nesse caso, como a ligação é feita via VoIP, o aplicativo consegue gravar a ligação. Mas uma ligação convencional, no caso do iOS, ela não consegue ser gravada. Então, infelizmente, para quem tem aplicativos ou smartphones da linha da Apple, não vai conseguir gravar numa ligação convencional. Apenas uma ligação que você faz através do Voice over IP, né? Então, obrigado mais uma vez, Marcelo, pela sua participação, sobre sua pergunta. E está aí as minhas dicas, né, para a aplicação que você está querendo, que é a gravação de ligações telefônicas através de smartphones. Ok, além do Marcelo, a gente tem o Hudson também, né? Ele tem um BlackBerry 9800. Isso. E ele pergunta se existem antivírus para esse tipo de aparelho, se a gente pode indicar algum desses serviços. Legal. Bom, obrigado também, Hudson, pela participação. Ele fala então que tem um BlackBerry, modelo 9800, e está procurando um antivírus para esse smartphone, né? Obrigado também, Hudson, pela participação. Existem vários antivírus, viu, Hudson, para o BlackBerry. Alguns são pagos e outros gratuitos. Eu separei aqui dois aplicativos, dois antivírus, né, que pode te ajudar, que são antivírus gratuitos que você pode baixar também através da loja da BlackBerry. Então, o primeiro deles é o NetQIN, né? Ou seja, é um antivírus também gratuito que você pode baixar para o BlackBerry. Esse antivírus ele tem proteção contra aplicativos maliciosos, vírus, spywares, malwares. É um antivírus bem interessante. Então, vai lá no App World da BlackBerry, um site, né, uma loja de aplicativos da própria BlackBerry, e baixa esse antivírus. Existe um outro que é um BlackBerry Protect, que também é um antivírus gratuito, que é bem popular. É um antivírus bem popular para quem tem smartphones da linha BlackBerry, que também pode ser utilizado. Também está lá disponível no site de aplicativos da BlackBerry, o App World da BlackBerry. Ele pode entrar lá e baixar o BlackBerry Protect para isso. Então, dois antivírus aí para o nosso ouvinte, o Hudson, que está procurando aí um antivírus para ser instalado no seu smartphone da linha BlackBerry. É sobre isso.
Bom, já que a gente respondeu aqui as dúvidas do Marcelo e do Hudson, vamos dar mais dicas de segurança então, né? Isso aí. Essa semana, viu, Fernanda, apareceu um e-mail fraudulento, né? Um e-mail falso que pede o cadastro no Mercado Livre. Então, para quem tem Mercado Livre, que recebeu esse e-mail é um e-mail falso. O e-mail, ele, na verdade, solicita que você faça ou atualize o seu cadastro no Mercado Livre, aí falando que você iria evitar um cancelamento do seu cadastro e até evitar um pagamento de uma taxa. O link, né, que esse e-mail indicaria para você fazer a sua atualização de cadastro é um link para um site falso. E é interessante porque o hacker, ele registrou o domínio, em vez de ser mercadolivre.com.br, o site é mercadolivre.br.com. Inverteu. É um site falso, parecido, igualzinho do Mercado Livre, só que é um site falso, ele não consegue... Repete então. Então, o site correto é mercadolivre.com.br, mas o site falso é mercadolivre.br.com. Inverteu o final. Quem olha rapidamente, entra e compra. Entra e acha que é o site verdadeiro, quando na verdade é o site falso, e aí por trás daquele site o que tem é o hacker coletando senha, número de cartão de crédito e outras coisas mais. Então, muito cuidado com esse e-mail falso que está rodando aí pela internet. Quem recebeu, fique atento e não preencha, não entre, não tem o Mercado Livre não está fazendo atualização de cadastro em nada em relação a isso. Ok. Essa situação. Bom, e para finalizar, nós temos os fatos que marcaram a semana. Exatamente. E esse é um fato bem grave, viu, Fernanda? O Facebook avisou que está testando uma nova ferramenta que vai dar para as empresas que participam do Facebook, né, a possibilidade de enviar postagens na sua timeline sem que você curtiu a empresa. Então imagina assim, uma empresa tem uma página no Facebook lá e ela vai poder publicar na sua timeline ou para você, mesmo que você não tenha nenhum tipo de relacionamento com essa empresa. Então está institucionalizado o spam via Facebook, que ele vai poder publicar na sua timeline, a empresa, né, publicar na sua timeline, sem que você tenha curtido ou que você tenha nenhum tipo de relacionamento, amizade com essa página da empresa. Isso já foi um protesto geral, né? Muitos usuários, quando souberam dessa possibilidade, que ainda está restrita a alguns usuários, não está disponível geral para o Facebook, mas vai estar em breve, essa facilidade que o Facebook está disponibilizando agora já foi motivo de protesto para muitos usuários que realmente vão... A preocupação é que agora a gente vai ser inundado de propagandas sem ter solicitado as propagandas. Então esse é um problema complicado, eu acho que talvez seja o começo do fim do Facebook. Nós estamos aqui com a participação do Gilberto Sudré, no quadro CBN Tecnologia, todas as sextas-feiras. Falávamos agora um pouco dos fatos da semana, o Gilberto já falou um pouquinho sobre o Facebook, né? Facilitando os anúncios para as empresas na rede. E tem também a questão da TIM, né? Que acabou catando todas as sugestões da Anatel. Exatamente, Fernanda. A Anatel sugeriu nessa semana que as chamadas refeitas no intervalo de 2 minutos, né, entre uma e outra, fossem consideradas uma única ligação, né, por aquele plano, por exemplo, da TIM. Né? E a TIM comunicou nessa quarta-feira que vai acatar essa sugestão da Anatel. E já tem 6 estados, né, que foram escolhidos para a implantação disso, que é Alagoas, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. E até o final de setembro, o resto do Brasil todo vai estar implantado com essa característica que mesmo que o usuário está fazendo uma ligação, se a ligação caiu, ele refizer a ligação para o mesmo número durante os 2 próximos minutos, essa segunda ligação vai ser considerada como a ligação anterior que estaria em curso. Né? Então, é uma boa notícia aí para os usuários, né, que não vão ter que ser tarifados 2 vezes pela ligação quando a ligação cair, né, numa ligação da telefonia celular. Interessante também essa notícia aqui da TIM. Então, vamos aqui às contribuições que chegaram novas. Eu tenho ouvintes que estão ligando e querendo conversar contigo, Gilberto. Por exemplo, o Diego, ele disse que há algum tempo ele fez uma chamada de vídeo pelo Facebook. E ontem ele tentou novamente, mas não achou mais o aplicativo. Por acaso, existe algum outro aplicativo para conversa de vídeo para Facebook? Tem um site, Diego, que eu inclusive uso, que é chamado IMO.
imo.im, né? É um site que é como se fosse um comunicador instantâneo que funciona inclusive para vários sites. Então tem lá o Facebook, tem o Gtalk, tem a parte da MSN. Como se fosse um site que tem um comunicador instantâneo para todos e ele também permite a execução de chamadas de vídeo para todos esses recursos. Então o Skype, o Gtalk, o Facebook, o MSN, todos eles. Então minha sugestão para você, o site é o imo.im. É um site também bem interessante, eu garanto que vai ser bem útil para você. Bom, eu tenho aqui uma outra pergunta, que além do Diego, é Denilton. O Denilton te pergunta se dá para usar 2 antivírus em uma mesma máquina. Boa pergunta, Denilton, e a minha recomendação é não use 2 antivírus na mesma máquina. Por quê? Primeiro que um antivírus pode atrapalhar o trabalho do outro antivírus, né? Ou seja, então são 2 ferramentas que trabalham basicamente da mesma forma, usam os mesmos recursos da máquina, e um antivírus pode acabar atrapalhando e interferindo no trabalho do outro. Além disso, a sua máquina vai ficar provavelmente extremamente lenta por causa desses 2 aplicativos funcionando e disputando por recursos ao mesmo tempo na máquina. Então, a minha sugestão para você, Adenilton, obrigado pela participação, mas é não usar 2 antivírus na mesma máquina. Além do Adenilton, nós temos aqui uma outra pergunta que é da Lady Ney. O Facebook dela entrou numa linha do tempo, e sem ela pedir. Isso. E sem ela querer, ela não gosta daquele estilo, é isso, Juliana? Exatamente. Como é que ela faz para voltar para o layout anterior à linha do tempo? Como é que é essa linha do tempo? Me explica. Antigamente você tinha uma forma de apresentação da sua página do Facebook que era uma página com as notícias, normalmente, né? Que você colocava, que você postava. O Facebook anunciou que estava mudando, iria mudar essa forma de apresentação das suas postagens do Facebook numa coisa chamada linha do tempo. Porque imagina uma linha do tempo e tudo que você vai postando, ele vai ser colocando, organizado cronologicamente. Isso ficou um certo tempo em teste, depois os usuários eles tinham a opção de optar, né, de ir ou não para sua página ser exibida como linha do tempo. E agora o Facebook, né, ele tinha um prazo. E agora todos os usuários vão ser migrados para essa linha do tempo, né, gradativamente. Então, a Leidiane já deve ter sido atendida, foi contemplada com essa migração compulsória do Facebook para essa forma de apresentação. Não tem muito jeito, infelizmente não tem como voltar, viu, Leidiane? Na verdade, isso vai acontecer com todos os outros usuários do Facebook. Infelizmente, alguns usuários realmente não gostam dessa forma de apresentação e acabam protestando aí, o que faz sentido, né? É uma forma de liberdade cerceada que o usuário tem para isso. Bom, gente, todas as perguntas que continuam chegando para o Gilberto, ele vai responder então no programa da próxima sexta-feira. Com certeza. Podem encaminhar para o nosso contato direto, que é o telefone do estúdio, 3223-5911, e para o e-mail do programa CBN Vitória, que é o cbnvitória@redegazeta.com.br. Pelo Twitter também você pode mandar sua participação, twitter.com/cbnvitória. E tem um e-mail diretamente ligado ao CBN Tecnologia, que é o cbntecnologia@gmail.com. Estamos lá à disposição, enviar perguntas, dúvidas, sugestões. Também tem tudo que a gente está conversando aqui, quem não conseguiu anotar, todos esses sites dos antivírus, dos programas de gravação. Também tem o gilberto.sudré.com.br, que daqui a pouquinho todo o áudio do programa também vai estar disponível lá, igual o CBN Vitória, também no portal lá do gilberto.sudré.com.br. Ok. Obrigado, Fernanda. Um grande abraço para você, os nossos ouvintes. Um bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira.